Olá, eu sou Roberto Carvalheiro, pesquisador da Unesp de Jaboticabal, e nessa palestra eu vou estar apresentando para vocês o desenvolvimento de um novo índice de seleção, o índice frigorífico, que foi desenvolvido pela Agensis em parceria com os programas de melhoramento genético DeltaGen e Companhia de Melhoramento. Os objetivos dessa palestra são explicar como o índice frigorífico foi desenvolvido, apresentar as respostas esperadas quanto à utilização desse índice e esclarecer algumas dúvidas mais frequentes. Antes de apresentar o índice propriamente dito, é importante a gente pontuar algumas questões. Uma delas é o uso de avaliações visuais para a identificação de animais com um biotipo mais interessante, um biotipo mais frigorífico, mais precoce e com produção de carcaças com maior qualidade. Alguns programas de melhoramento vêm utilizando essas avaliações visuais com bastante sucesso, como é o caso da DeltaGen da Companhia de Melhoramento. Então, o que se pretende quando utiliza-se essas características no processo de seleção, com a conformação dos animais, é buscar carcaças de maior peso. Com relação à precocidade e terminação, é buscar carcaças com acabamento mínimo adequado e esse acabamento ocorra de forma mais precoce e animais com maior musculatura, garantindo assim maior rendimento de desóssea. Entretanto, essas características elas são consideradas como indicadoras, elas não mensuram diretamente as características finais. A gente tem a oportunidade, então, como a gente vai mostrar no desenvolvimento do índice, de começar a trabalhar com essas características diretas, mensuradas diretamente na carcaça ou em pontos específicos da carcaça dos animais. Então, aqui são características novas que estão sendo obtidas por ambos os programas, que é o peso de carcaça quente e o rendimento de carcaça. Um corte do contrafilé é obtido dessas carcaças, seguindo uma série de protocolos, e são submetidos esses cortes para laboratório para fazer, então, novas mensurações de área de olho de lombo, de espessura de gordura subcutânea e de marmoreio, da gordura entremeada da carne. Além disso, no laboratório é feito também uma medida de maciez da carne através da força de cisalhamento, utilizando o equipamento Warner Bretzel. A obtenção dessas novas características ela foi possível pelo desenvolvimento de um projeto de pesquisa bem amplo que abrangeu diferentes instituições de pesquisa e diferentes pesquisadores. E esse projeto foi coordenado pela professora Lúcia Galvão de Albuquerque, da Unesp de Jaboticabal. Esse projeto, como a gente vai ver, coletou uma série de características de uma série de amostras, foram conduzidos uma série de estudos de projetos, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e que culminaram, que viabilizaram então o desenvolvimento do índice que a gente vai estar mostrando para vocês aqui hoje. As informações gerais das amostras, então, que foram coletadas, são machos da raça Nelore, no geral, na maior parte, são machos inteiros. Foram coletadas 6.900 e poucas amostras de abate, aproximadamente 7.000 animais, com observações fenotípicas e genotipados. Em torno de 2/3 desses animais, eles foram avaliados no âmbito dos projetos de pesquisa liderados pela professora Lúcia, e em torno de 1/3 foi obtido a partir de coletas de rotina obtidas nesse consórcio que foi feito juntamente da Companhia de Melhoramento com a DeltaGen. Então foram coletadas informações por 10 anos, de 2010 a 2016, no âmbito dos projetos de pesquisa coordenados pela professora Lúcia, e de 2018 a 2020, coletados com base nas coletas de rotina dos dois programas, né? São informações desses 7.000 animais, são oriundas de 17 rebanhos distintos, uma idade média ao abate desses animais de 23 meses, aí, 705 dias,
peso médio ao abate 525 quilos, peso de carcaça quente médio de 295 quilos, 19,7 arrobas, com um rendimento de carcaça médio de 56,5%. No geral, esses animais foram terminados em confinamento, aí em confinamentos durando em torno de 3 a 4 meses. Aqui nesse slide, então, a gente está mostrando as distribuições das diferentes características, dessas novas características que estão sendo obtidas no processo de rotina dos programas de avaliação, dos programas de avaliação genética. Aqui, então, estão as distribuições de todas as informações da base de fenótipos para essas características novas. Repetindo, constituem aproximadamente 7 mil animais avaliados para essas características. Então, estão as distribuições e as herdabilidades. A gente observa herdabilidades de baixa a moderada, herdabilidade de maciez, por exemplo, de 0,10, lembrando que a herdabilidade varia de 0 a 1, então 0,10 é considerado uma herdabilidade relativamente baixa. Até 0,44 de rendimento de carcaça, que já é considerada uma herdabilidade de moderada a alta. Então a gente tem distribuições aqui para rendimento de carcaça, por exemplo, variando de abaixo de 52%, em torno de 50%, até animais que obtiveram 64% de rendimento de carcaça, com uma média ao redor de 56,5% de rendimento. Peso de carcaça variando de 200 a mais de 400 quilos, uma média muito próxima a 300 quilos, aí a 20 arrobas de peso de carcaça, e assim por diante. Né? Uma média de espessura de gordura próxima de 6 milímetros, e assim sucessivamente. Como esses 7 mil animais, eles, além das informações fenotípicas, eles têm genótipos, foram genotipados também, então a Gensis desenvolveu o cálculo da predição genômica para essas características, e a genômica está viabilizando, então, a seleção para essas características de carcaça e qualidade de carne. Né? A acurácia média da predição genômica, da epigenômica de tourinhos jovens, está em torno de 0,4, 0,45 para essas novas características. O que dá uma precisão na seleção razoável, bastante promissora. Obviamente, os programas vão continuar coletando mais informações para aumentar essa acurácia, mas antes da genômica, que a gente não tinha predição para essa característica, começar a selecionar com uma acurácia de 40%, 45%, 50%, a gente acredita que vai conseguir avançar geneticamente nessas características. Um ponto, então, no desenvolvimento do índice é como combinar as diferentes características para ponderar o índice. Né? A gente tem 6 novas características, a gente precisa ter um índice nos apontando como combinar essas diferentes fontes de informação, tanto essas novas quanto características que a gente já vem trabalhando e são importantes no nosso negócio. E nos próximos slides, então, a gente vai estar apresentando alguns conceitos que foram utilizados para o desenvolvimento desse índice. Um ponto bastante importante para o desenvolvimento do índice é a gente determinar o direcionamento que a gente quer dar com o processo de seleção quando a gente está utilizando esse índice como ferramenta. Então, foi discutido os principais pontos a serem contemplados no objetivo de seleção em estar utilizando esse índice como ferramenta, né? Então, o índice frigorífico ele foi concebido e desenvolvido com esse enfoque. Né? A gente quer aumentar a velocidade de ganho de peso de carcaça, aumentar o rendimento de carcaça e o rendimento de desossa, obter animais com acabamento mínimo adequado e que cheguem a esse acabamento mínimo adequado com maior velocidade, ou seja, com maior precocidade de terminação, animais que produzam uma carcaça com uma carne mais macia, com maior marmoreio, aí depende muito do nicho de mercado, e no desenvolvimento do índice observou-se que o marmoreio é uma característica que está baixa, tem uma correlação baixa com as demais características.
Então, no início de desenvolvimento do índice, a gente ficou com essa dúvida se valeria a pena mesmo selecionar para maior marmoreio ou não, e a gente vai ver no desenvolvimento da palestra que, por enquanto, o processo de seleção não vai priorizar tanto essa característica. E uma coisa que estava bem clara desde o início do desenvolvimento do índice é que queria-se animais com melhores carcaças, mas sem uma resposta negativa, indesejada no aumento do peso adulto. Então, a gente quer animais com maior velocidade de ganho de peso, com maior rendimento, com acabamento mais precoce, com melhor maciez, mas sem que esse processo de seleção ocasione aumento do peso adulto das vacas. Nesse processo de desenvolvimento do índice, um outro ponto bastante relevante de ser considerado são as correlações genéticas entre as características, que vão ser trabalhadas para a gente observar quais que são os principais sinergismos e antagonismos para ajudar a gente na composição das ponderações das diferentes características que compõem o índice. Então, a gente observa que o principal antagonismo é entre rendimento de carcaça e características associadas à deposição de gordura, à espessura de gordura subcutânea e à precocidade de terminação. Esse é o principal antagonismo. Então, se a gente busca animais, foca muito em rendimento, esquecendo de incluir acabamento no índice, a gente corre o risco de chegar a carcaças muito musculosas, com bastante rendimento, mas com animais com pouca gordura. Isso não é desejado para o nosso sistema de produção. Então, um ponto de atenção para a gente era esse, de melhorar o rendimento sem comprometer o acabamento. Então, aqui nesse slide tem alguns exemplos, aí, essas caixinhas em azul, mostrando os principais sinergismos. Então, peso da carcaça quente, bastante correlacionado com conformação, açobriano, por exemplo, e com correlações favoráveis também com musculatura, açobriano, né? E assim por diante. Um outro ponto também que a gente precisou definir para o desenvolvimento do índice eram restrições e ganhos desejados nessas diferentes características. Então, estava bem claro para a gente que a gente queria maximizar os ganhos relacionados às características de carcaça, né, rendimento de carcaça, peso de carcaça, área de olho de ombro, espessura de gordura. A gente queria respostas favoráveis para maciez e marmoreio, embora essas, no cenário atual, essas não sejam as principais características, as características com maior relevância econômica. A gente quer produzir uma carne mais macia do Nelore, mas a realidade econômica é que os criadores, por enquanto, eles não são bonificados para maior maciez da carne. Então, a gente sabe que é importante melhorar isso no Nelore, mas no desenvolvimento do índice, a gente tem que levar em consideração também como é que o criador é remunerado pelas carcaças. Então, está sendo representado aqui com estrelas vermelhas. Então, o principal enfoque era maximizar o ganho para as características de carcaça e não aumentar o peso adulto. O segundo maior enfoque era manter ganhos expressivos para características que são importantes para identificar animais adaptados ao sistema de produção a pasto e animais com biotipo precoce, com carcaças interessantes a pasto. E as principais características no nosso modelo de trabalho as principais características indicadoras são ganho de peso pós-desmama e as avaliações visuais de CPM. Então, a gente não queria deixar de ter ganhos expressivos para essa característica e também respostas favoráveis para características de maciez e marmoreio. Aqui são alguns exemplos dos índices testados nesse processo de otimização. Uma vez criadas as funções a serem otimizadas, diferentes cenários foram testados e as respostas foram avaliadas com relação ao máximo que seria possível de obter de ganho para cada característica isolada, se a gente fosse utilizar uma seleção unicaracterística. Então, por exemplo, a gente colocava 100% das nossas fichas, 100% da ponderação para rendimento de carcaça, via qual que seria o ganho esperado com esse índice, ponderando
dando total peso para rendimento, e depois testava vários índices alternativos para ver qual que maximizaria o ganho em rendimento, levando em consideração as outras características importantes também. Então, cada linha, cada barra horizontal dessa representa um dos índices, um dos inúmeros índices que foram testados, centenas de índices foram testados no processo de otimização, e aqui estão expressos alguns desses índices. Então, as barras horizontais são esses diferentes índices, e esses segmentos coloridos representam as ponderações atribuídas para cada característica. O primeiro segmento, então, esse em azul, representa a ponderação para peixe carcaça quente, o segundo segmento laranja representa a ponderação atribuída no índice para a área de olho de lombo e assim sucessivamente. A ponderação otimizada, que buscou maximizar o ganho para peixe carcaça quente, área de olho de lombo, rendimento e gordura, ter ganhos razoáveis para maciez e marmoreio, sem comprometer o ganho para ganho pós-desmama, o ganho genético, progresso genético para ganho pós-desmama, com formação, precocidade e musculatura, e ao mesmo tempo não correr o risco de aumentar muito o peso adulto das vacas, foi esse índice, o índice que otimizou todos esses critérios, foi esse índice representado à esquerda no slide, com essa ponderação otimizada, somando 100%, então 9% para peso de carcaça, 11% para área de olho de lombo, 21% para rendimento de carcaça e assim sucessivamente. E nas barras à direita, o ganho, a resposta à seleção esperada para as diferentes características. Então, apesar da gente atribuir um peso quase 2 vezes maior do rendimento do que para a espessura de gordura subcutânea, por exemplo, a gente vai ter uma resposta esperada para as duas características. Uma resposta em torno de 45% do máximo que seria possível, se a gente selecionasse só para rendimento, e uma resposta a 42% do máximo possível para IGS. A gente pode interpretar essa figura da direita como um acelerômetro genético. A velocidade máxima seria 100%, essa velocidade máxima ela seria alcançada se a gente selecionasse só para característica isoladamente. A gente sabe que essa não é uma estratégia adequada, porque o animal não é só uma característica, tem várias características que impactam a rentabilidade da pecuária de corte. Então a gente tem que considerar diferentes características no índice. Infelizmente, a gente não pode andar a 100 por hora para todas elas, porque existem correlações, existem antagonismos, mas a gente procurou, como já foi comentado, maximizar as respostas para as diferentes características, e esse foi o índice otimizado que foi obtido. Então, a gente vai conseguir obter respostas acima de 60% do máximo possível para peixe de carcaça, para precocidade, terminação e para musculatura ao sobre-ano. Vai ter um ganho próximo a 60% do máximo possível para o ganho pós-desmama. Ganhos em torno de 35% a 45% para área de olho de lombo, rendimento, espessura de gordura de carcaça e conformação. E ganhos mais moderados para maciez e marmoreio. Como eu falei anteriormente, no futuro, se os pecuaristas forem mais remunerados por maciez, a gente pode acelerar mais nessa característica. Nos cenários testados, daqui a pouco a gente vai mostrar no próximo slide, se a gente acelerar muito mais para essas características de maciez e marmoreio, a gente compromete o progresso genético para as demais características, em função da correlação genética que elas apresentam com as demais características. Um ponto bastante importante é com relação ao peso adulto de vaca, representado pelo PV, a gente conseguiu desenvolver um índice que otimiza a resposta à seleção para as diferentes características de carcaça e carne, sem ter grandes aumentos aí no peso final, no peso adulto de vaca. Esse ganho de 12% do máximo possível, ele representa um ganho no peso adulto de vaca ao redor de 1 quilo ao ano, que é um ganho bastante moderado. A gente consegue melhorar
a produção de carne, a produção da carcaça, sem uma resposta indesejável, praticamente sem uma resposta indesejável no peso adulto das vacas. Aqui, então, como eu comentei, só para a gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia de qual seria a consequência de procurar aumentar a ponderação para maciez e marmoreio, para as características diretas, né, as 6 novas características. Então, a gente tem, nesse gráfico da esquerda, o azul escuro, que é a ponderação do índice otimizado, e o azul claro, um índice alternativo, com igual peso, igual ponderação para 6 novas características, e zerando a ponderação para ganho pós-desmama, CPM e peso adulto de vaca. Qual que seria a consequência, então, de usar esse índice alternativo em comparação ao índice otimizado? A gente obteria maiores respostas para a área de olho de lombo, para maciez e para marmoreio, em detrimento de uma diminuição na resposta no progresso genético para a espessura de gordura, para o ganho pós-desmama, para a precocidade de musculatura, e uma resposta bastante indesejável no peso adulto de vaca, aumentando o peso adulto de vaca, né? Então, tudo isso foi levado em consideração na otimização do índice, e esse índice alternativo, representado por essas barras mais claras, ele identificaria animais superiores para maciez e para marmoreio, por exemplo, mas animais que tenderiam a ter um biotipo tardio, né, com baixa precocidade sobre ano, precocidade de terminação sobre ano, e animais que gerariam vacas com maior peso adulto, o que não é desejado para o nosso sistema de produção. Uma outra forma que ajuda a gente a enxergar qual que é a consequência de utilização do índice no processo de seleção, de escolha dos animais, a fazer parte da reprodução, é contrastar qual que é a média da DEP, das características de cada uma dessas 6 novas características, qual que é a média da DEP em função da decagem do índice frigorífico, né? Então, se a gente pega os 10% melhores animais para o índice frigorífico, a DECA1, e ver qual que é a média das DEPs, da diferença esperada na progênie, para cada uma das características, a gente vê que os touros DECA1 para o índice frigorífico, eles produziriam uma progênie em média 0,2% superior em relação ao touro médio para índice frigorífico, superior em rendimento de carcaça, mais 3,9 quilos em relação ao peixe de carcaça quente, e assim por diante, né? E para os animais top 1%, né, os 1% melhores para índice frigorífico, essa diferença, obviamente, ela se acentua, né? Então, se a gente fosse usar na seleção só os tourinhos top 1% para índice frigorífico, eles gerariam uma diferença esperada na progênie em comparação com o touro médio para índice frigorífico, uma progênie com 0,4% de superioridade de rendimento de carcaça, 5,3 kg de superioridade de peso de carcaça e assim sucessivamente. Um outro ponto interessante de ser observado é a associação dos índices, desse índice frigorífico que foi desenvolvido com os índices utilizados atualmente para o processo de seleção dos programas da companhia e da DeltaGen, que são os índices para certificação dos animais, para emissão do SEIP, que são utilizados como índice principal para o processo de seleção. A gente vê que, embora não seja uma correlação próxima a 1, é uma correlação forte, uma correlação de 0,6, então eles estão correlacionados. O índice novo desenvolvido, o índice frigorífico, com os índices de seleção de ambos os programas, né? Então, no geral, os animais superiores para o índice frigorífico, eles tendem a ser superiores para o índice de seleção da companhia da DeltaGen. Obviamente, a correlação ela não é 1, porque o índice de seleção da companhia da DeltaGen, eles consideram outras características que não estão associadas à carcaça, à qualidade de carne, como idade ao primeiro parto, por exemplo, e outras características ao desmame que são contempladas nos índices desses 2 programas. Um outro ponto importante também, aqui no eixo X é o índice frigorífico, então um índice priorizando tourinhos que vão produzir melhores carcaças de uma forma mais eficiente,
e no eixo Y, o retorno maternal. Tourinhos que vão produzir vacas com melhor habilidade materna, vacas mais precoces, vacas com peso adulto moderado. É interessante que ambos os índices têm objetivos completamente distintos, mas eles, de uma certa forma, são correlacionados, apresentam uma correlação genética de 0,5, e eu acredito que boa parte dessa correlação deve-se ao índice frigorífico ter sido desenvolvido buscando animais com biotipo precoce, animais que não tenham o peso adulto elevado e que tenham uma alta velocidade de crescimento, uma precocidade de crescimento e uma precocidade de terminação, animais de fato com biotipo precoce, que são, no geral, boas fêmeas também, né? Finalizando, então, algumas perguntas frequentes que surgiram no desenvolvimento desse índice, quando ele foi apresentado para diferentes pessoas que auxiliaram no desenvolvimento do índice. Então, por que foi atribuída uma alta ponderação para o rendimento de carcaça? A resposta para essa pergunta é que o rendimento de carcaça ele tem uma relevância econômica bastante grande no nosso sistema de produção e no nosso sistema de remuneração da carcaça. E ele permitiu, essa alta ponderação para rendimento de carcaça, permitiu um bom equilíbrio na resposta genética esperada para as diferentes características contempladas no índice. Uma segunda pergunta, que é bastante comum também, é por que incluir o CPM no índice, uma vez que são características consideradas indiretas? Por que não focar só nas características diretas? O CPM está bem claro para todos os envolvidos nos programas e que utilizam essa ferramenta como critério de seleção. Está bem claro que a gente não pode abrir mão dessa ferramenta, porque ela é uma ferramenta extremamente eficiente para identificar animais com biotipo mais precoce, animais com melhores carcaças a pasto e animais que são mais adaptados ao sistema de produção a pasto. Uma outra pergunta que é frequente também, por que apenas 1% da ponderação para a conformação sobre ano, né? Diferentes índices alternativos foram testados, aumentando um pouco a ponderação para a conformação, e a consequência é que ocorreria simultaneamente um aumento do peso adulto das vacas. Então a ponderação para a conformação ao sobreano ela foi baixa, para evitar essa resposta indesejada de aumento do peso adulto. Por que incluir precocidade de seleção, o score visual de precocidade de terminação, reforçando, então, para selecionar animais com biotipo precoce. Essa característica ela é bastante relacionada também, correlacionada com o número de dias em confinamento, então animais com melhor precocidade de terminação ao sobreano, eles necessitam de menos dias em confinamento para atingir o acabamento ideal. E também é uma característica bastante importante para segurar o aumento de peso adulto das vacas. Uma outra pergunta, por que não aumentar a ponderação para maciez ou marmoreio? Como a gente procurou mostrar naquele índice alternativo, que a gente aumentou a ponderação para maciez e marmoreio, a consequência é que resultaria em uma redução expressiva do ganho para outras características de importância econômica. Uma outra pergunta, o índice frigorífico substituirá o índice de seleção dos programas? Não substituirá, é uma ferramenta adicional de seleção, porque os índices finais utilizados nos programas da CIA e da DeltaGen, eles são mais abrangentes, eles envolvem todo o ciclo de produção, né? Não só a fase final ou a fase de abate, eles envolvem a fase de cria, envolvem características de reprodução, enfim, são índices mais abrangentes. Então, o índice frigorífico vai ser utilizado como uma ferramenta complementar de seleção por esses programas. E, por fim, quais animais podem ter o índice frigorífico calculado? Todos os animais participantes dos programas da companhia e da DeltaGen que forem genotipados, eles poderão ter o índice frigorífico calculado pela GenSys. Um ponto importante de salientar é que esses 7.000 animais com informação fenotípica e genotipados, eles permitiram, como já foi comentado
uma predição genômica, gerar uma adeptogenômica com uma acurácia bastante expressiva, em torno de 40, 45 até 50% de acurácia, mas para que essa acurácia ela não se deteriore ao longo do tempo, é importante a constante coleta de informação. Então a DeltaGen e a companhia de melhoramento, nessa parceria que eles já fizeram essa parceria tendo consciência disso, de que é um investimento que vai ser feito constante ao longo dos anos e a cada ano está previsto, e tem sido feito isso nos últimos 3, 4 anos, a coleta de animais de abate aí de em torno de 500 a 1.000 animais por ano, para manutenção ou até aumento da acurácia de predição genômica. Uma mensagem final, então, o índice frigorífico ele permite a seleção de animais geneticamente superiores para velocidade de ganho de peso, para rendimento de carcaça de desossa, para precocidade de acabamento, animais com melhor marmoreio e maciez, e bastante importante, sem aumentar o peso adulto. Então ela é uma ferramenta de seleção para produzir carne com qualidade de forma eficiente, sustentável e lucrativa. Por fim, aqui um slide com os patrocinadores que têm viabilizado a continuidade da coleta das informações dessas novas características, tanto no frigorífico quanto no laboratório. Muito obrigado a todos pela atenção.